Os agricultores franceses foram às ruas nesta semana para protestar. É isso mesmo, eles foram protestar contra a proibição do uso de pesticidas neonicotinoides e também contra regulações ambientais feitas pela União Europeia. Com centenas de tratores, os produtores rurais paralisaram as ruas de Paris. Isso porque no mês passado, a Justiça Europeia anulou uma liberação que os agricultores possuíam para usar um tipo de agroquímico em lavouras de beterraba para a produção de açúcar. A decisão citava o alto risco do produto para as abelhas. A Europa já havia proibido o uso deste pesticida antes e o efeito foi uma queda expressiva na produção de beterraba e uma disparada dos preços do açúcar. Então, em 2020, os agricultores conseguiram uma licença de 3 anos para usar a molécula. Licença essa que expirou agora em 2023 e levou a essa situação que você, que nos acompanha pela televisão, pôde observar um tratoraço pelas ruas de Paris. Vamos entender como esse tema se conecta com a Agenda Verde e com os agricultores brasileiros. Para isso, a gente convidou o coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, professor Daniel Vargas. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Oi, Kelly, é um prazer voltar a falar com você. Da mesma forma, professor, explique pra gente por que o banimento do uso de pesticidas neonicotinoides é uma pauta dos ambientalistas na Europa. Kelly, essa história está parecendo um vinil arranhado, que gira e a música parece que não sai do lugar. Todos os capítulos se repetem e o problema parece ser o mesmo. De um lado, um conjunto de regulações ambientais estabelecidas pela Europa, cada vez mais exigentes, e de outro lado, produtores que reclamam que não há alternativa prática no mercado que lhes permita abrir mão desses defensivos para cumprir com a exigência ambiental. A tensão aquece, o clima fica quente, o caso vai para os tribunais e os tribunais sacramentam a partida dizendo a culpa é dos produtores maus. O grande problema, o grande desafio aqui é que a dificuldade da transição climática, ela tem sido vista como um problema moral de produtores que são ambiciosos, gananciosos, e não um desafio mais profundo do mercado e da sociedade de criar saídas economicamente efetivas para os produtores e para a economia não sofrerem tanto. Sem essas soluções inovadoras, parece que a gente vai nadar, sem sair do lugar. Pois é, e você fala sobre a dificuldade de produção, porque o que ocorre na Europa é o banimento, então, de uma molécula que era largamente usada para a produção, por exemplo, de beterrabas, e aí a gente tem os agricultores protestando porque querem continuar produzindo, mas têm dificuldades pelo manejo que a cultura exige. A minha pergunta é, qual a consequência dessa proibição? Pois é, olha o histórico, Kelly, como aconteceu. Em 1990, a Europa autoriza o uso dessa molécula para tornar a produção de lavoura mais protegida contra alguns insetos e algumas pestes. A partir de então, estudos científicos mostram potenciais riscos desse produto, especialmente para polinizadores. Em 2013, a Europa estabelece restrições parciais. Em 2018, restrição completa, ninguém mais pode usá-lo. A partir de então, os produtores reagem dizendo, olha, desde 1990 nós aguardamos alternativas no mercado, que não surgiram. E agora os estados que estavam concedendo licenças e, portanto, exceções, são tolhidos na sua liberdade de garantir ao produtor uma saída, digamos assim, honrosa, para garantir que a produção aconteça sem gerar uma quebra de safra, como aconteceu no ano de 2020 na França com os produtores de beterraba. Não há uma saída fácil, não há uma consequência simples dessa briga. A tendência é que o problema ele se amplie, como nós temos visto em diversos países, em diversas lavouras, e à medida em que isso vai ganhando mais fôlego, os protestos também tendem, infelizmente, a se tornarem mais raivosos, colocando em xeque, muitas vezes, padrões de organização jurídica, legitimidades institucionais que a gente não gostaria de ver questionados. Pois é, professor, e esse tema, a manifestação de agricultores europeus em Paris, tem chamado muito a atenção dos agricultores brasileiros. Por que você acha que esse tema interessa tanto a nossa audiência aqui no Brasil?
Eu acho que tem aqui, Kellen, pelo menos duas dimensões desse problema. A primeira dimensão é que o que está acontecendo na Europa é uma luta pela definição do que é verde e de quem é verde. Então, quando o tribunal define, não é possível usar essa molécula, ela não é verde. A forma de produzir correta e sustentável deve seguir um determinado padrão, esse é verde. E ao fazer isso, a Europa quase que automaticamente estabelece uma regra que também vigerá nas relações internacionais. Porque todo mundo que vender um produto para a Europa tende a ser cobrado pela mesma régua para garantir a isonomia competitiva do produtor europeu. Então, a primeira razão é que, muito embora se trate de uma decisão, em um caso, em um país, em um ano, nós sabemos que isso já é a primeira etapa de uma regra comercial que vai se generalizar. E o segundo motivo é que essa luta, e nós temos acompanhando há alguns anos, ela tende a ser feita segundo padrões e interesses de determinados grupos. É óbvio que essa tensão e essa disputa, ela se dá na realidade europeia, com produtores europeus, segundo interesses ambientais, econômicos, estratégicos europeus. E os nossos não necessariamente são os mesmos. E, portanto, é muito importante ficarmos atentos para que a gente não entre nessa briga, sempre pagando um preço, um ônus, sempre recebendo uma taxa, uma pecha de algo que talvez não caracterize a sustentabilidade, a realidade da nossa produção. Qual é o principal grupo de interesse envolvido nessa discussão? O senhor disse que essa pauta está seguindo os preceitos de alguns grupos de interesse. Quais são? Olha, Kellen, eu acho que aqui o diagnóstico existe um problema de uma economia que não inova na velocidade devida e existem culpados. Primeiro culpado evidente, no discurso europeu, o produtor rural, que é mau, ambicioso e não inova. O segundo culpado é um culpado mais difuso e não menos importante, que é o mercado, com a sua rede de competição, de inovação, a sua máquina de criação do novo, que não está funcionando na velocidade devida. Então, quais são os grupos de interesse que estariam aqui nesse caso, de alguma maneira sendo protegidos ou beneficiados nesse jogo? Primeiro, evidente, o próprio produtor europeu, paradoxalmente, blindado de uma competição internacional que não tem as mesmas limitações de solo, de sol, de clima, de tecnologia que os europeus têm. De outro lado, os próprios intermediários da cadeia do agro, que agora ganham uma espécie de apoio com uma nova decisão tomada pela Europa recentemente, para que eles busquem acordar entre si padrões verdes e façam um mutirão de recurso e de tecnologia para, quem sabe, acelerar, assim, o atingimento dessa transição verde, portanto, desses objetivos climáticos. E ao garantir essa imunidade, digamos assim, para esses intermediários da cadeia, para buscarem as inovações segundo seus critérios, o que a Europa também está dizendo é, aqui no velho continente, a nossa legislação competitiva não irá ameaçá-los. Vocês podem estabelecer acordos de qualidade, de preço, condições de produção e de venda, conforme os seus interesses, bastando com isso que fundamentem de que maneira isso é verde. Muito bem, professor, agora diga pra gente, aqui no Brasil nós sabemos que o governo Lula possui uma forte agenda ambiental. Qual a chance do Brasil adotar medidas como essas que proíbem o uso de alguns agroquímicos específicos, como a gente está vendo na Europa? Eu acho que é alta, Kellen. Aqui eu lamento dizer que a história do Brasil é uma história de copiar e colar os padrões verdes que são estabelecidos fora do país. Acho que, inclusive, esse é um dos dramas da realidade brasileira, que não é particularidade nossa, é uma espécie de subserviência colonial que caracteriza países em desenvolvimento e uma espécie de passividade científica e regulatória que, em vez de tomar a iniciativa para criar regras à sua imagem e semelhança, se limitam a seguir os padrões e tendências que vêm de fora, sem compreender de fato o que significam. Então, ao passo em que a Europa acelera essa cobrança, a tendência é que ela se espalhe pelo mundo e que chegue aqui entre nós. Eu lamento talvez não ser mais otimista, mas eu acho que essa é a realidade. É importante que sejamos também realistas, e o senhor está sendo bastante realista com a nossa audiência, dizendo que há um risco alto da gente ver a pauta da Europa sendo copiada e colada aqui no Brasil. Além de saber que o risco é alto, a gente quer saber em que horizonte de tempo você vê isso acontecendo. Eu acho que essas decisões que fixam padrões, que comandam o mercado para agir, que estabelecem metas, elas são gradualmente implementadas e assimiladas pelos elos da cadeia. E aqui há duas dimensões dessa assimilação.
A primeira é pública. Então, as regras, as diretrizes europeias, elas começaram a ser aprovadas e serão incorporadas pelos Estados nacionais e, a partir daí, pelo mercado, ao longo dos próximos 1 a 3 anos, eu diria. As regras privadas, elas também deverão ser incorporadas em período de tempo análogo, mas elas costumam ser mais ágeis, mais aceleradas, porque aí são decisões de grupos, de corporações, de empresas, que se reúnem, fazem um pacto entre si e começam a adotar aquele padrão como se fosse um critério de livre mercado. E à medida em que essas grandes empresas, que têm uma presença significativa na economia, que controlam boa parte do circuito de produção e de troca, fixam esses critérios e já exigem que eles sejam seguidos nos contratos com os fornecedores, isso já começa a valer entre nós. Me parece que é um prazo de tempo de 1 a 3 anos, mas não me surpreenderia se tudo já começasse a valer antes disso. O senhor usou um termo que me chamou bastante a atenção em uma publicação que fez nos últimos dias, chamando de cartéis verdes. O que são os cartéis verdes que o senhor comunica tem a ver com essa discussão que estamos aqui trazendo para a nossa audiência? Sim. A Europa, agora no início do ano, abriu uma diretriz, apresentou uma diretriz, em que ela consulta a comunidade, e esse é um passo do processo de regulação europeu, para se manifestar sobre uma exceção ao direito da concorrência do velho continente. Nós sabemos que o mercado ele funciona com base na competição de agentes livres. E para evitar acordos, combinações de preço, combinações de padrões, o direito da concorrência limita esses pactos entre os produtores ou entre os intermediários na cadeia. O que essa diretriz europeia fará é criar uma exceção que diz, no caso da cadeia de alimentos, se houver um produtor envolvido, e aí pode haver diversos intermediários, eles podem fazer um acordo entre si para fixar de que maneira vão produzir, preço, qualidade, desde que isso seja fundamentado para o bem-estar do meio ambiente. Ao fazer isso, de alguma maneira, a Europa inverte o jogo do mercado. O pressuposto não é a liberdade competitiva. O pressuposto é que está inaugurada a temporada dos acordões. Vamos todos aqui nos juntar para fixar parâmetros que nos garantam melhores condições de produzir. Vamos criar critérios para que o meu produto, quando eu plante, ele já tenha um mercado garantido. O meu produto, quando eu vendo, eu já tenho um preço pré-determinado. E, ao fazer isso, eu me blindo contra potenciais competições ou ameaças externas. Então, Kellen, no passado, nós nos preocupávamos muito com as barreiras alfandegárias, tarifárias e não tarifárias. Mas ambas eram fixadas, de alguma maneira, pelo Estado. O que essa diretriz agora faz é dizer que os próprios produtores podem se juntar para criar as suas barreiras não tarifárias privadas. É um novo mundo, professor, e para a gente amarrar toda essa conversa que começou com as manifestações na Europa, trouxe na sua visão pontos de contágio com o agricultor brasileiro, principalmente porque no Brasil costuma se imitar muito do que acontece na Europa e chega num novo mundo em que a era da Agenda Verde é uma era que dita padrões. A minha pergunta objetiva e final é: como ficará o Brasil do agro nesse novo cenário que se desenha? Ele terá mais oportunidades, mais desafios? O que você enxerga? A resposta, Kellen, eu acho que dependerá da atitude do setor e da ciência e da tecnologia nacional. Se nós adotarmos uma atitude de reação, de crítica, de olhar para os nossos problemas e apontar defeitos, de nos basear nos padrões internacionais para nos comparar e ver como somos diferentes, será um mundo tenso de problemas e dificuldades. Se a nossa atitude for de altivez, de olhar para as nossas oportunidades, de investir numa ciência que crie padrões tropicais, que invente novos produtos e serviços à nossa imagem, com o nosso potencial, nós seremos competitivos e vencedores no comércio amanhã. Professor Daniel Vargas, muito obrigada por estar conosco, esclarecendo o movimento que acontece na Europa e também iluminando o nosso olhar para essa pauta da Agenda Verde. Coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, volte sempre, é muito bem-vindo aqui no Hora H do Agro. Um prazer falar com você, Kelly, até breve. Da mesma forma, até a próxima.